Nós estamos na campanha, nós estamos no mês de maio falando sobre servir, sobre a arte de servir. E aí, quando Deus mandou falar sobre isso, e lendo a palavra de Deus, eu descobri que o grande problema das pessoas é o egoísmo. Elas não conhecem o altruísmo. Pastor, o que o senhor está falando? O grande problema das pessoas é pensar só no seu umbigo. E eu descobri que, seja qual for o problema que você está passando agora, se é de ordem psicológica, se é financeiro, se é físico, quando você aprender a servir, esses problemas vão ser solucionados. Quando você se preocupar com o próximo, todos esses problemas vão começar a acabar. Quando você tirar o olhar do seu umbigo e se dispor a ajudar alguém, a melhorar a vida de alguém, seus problemas vão acabar. Se você levantar para visitar alguém que esteja doente, enfermo. Esse dia alguém me chamou para orar no hospital, porque a mãe não sabe mais o que faz com o filho. O filho está aqui no hospital, acorrentado, num estado de loucura, que os médicos não conseguem segurar. O guri grita, o guri está perturbado. O que a mãe faria para que aquela loucura daquele menino cessasse? O que uma visita sua não faria? É aquela velha história, você está reclamando de algo que você não tem. De repente você sai para visitar alguém. Se você reclamar que não tem sapatos, se for visitar alguém que não tem pés, você para de reclamar da falta de sapato. Quem está entendendo? Então, o fato de você se preocupar com as pessoas gera cura e milagres para a sua vida. Então eu entendi que servir não é algo qualquer. Servir é a ideia que Deus teve para o ser humano. Eu já vou explicar para você. Vocês querem ouvir? Então, se você tem algum problema hoje aqui, aprenda a servir e esse problema vai ser solucionado. Tire os olhos do seu umbigo. Para de olhar só para você e começa a olhar mais para o seu próximo. Você vai ver o que Deus vai fazer. A igreja foi chamada não para se preocupar com ela, mas a igreja foi chamada para servir. Quem está entendendo? Então vamos lá. Preste bem atenção, não perca nada. Só saia se for uma necessidade extremamente urgente, porque senão você perde. Cada palavra aqui lançada, e eu louvo a Deus pela vida da pastora Débora, que trouxe aqui, nessas quartas-feiras, a palavra mesmo, para confronto, para cura. E eu tenho que agradecer do tanto que ela foi muito sábia em todas as questões. Assim, o pastor Michel, parabéns pela liderança mesmo. Vocês me alegraram o coração, da maneira como vocês conduziram a igreja. E eu só me alegro com isso. Vamos dar um aplauso ao Senhor por esse casal? E eu vou dar continuidade aqui, aquilo mesmo que talvez ela pregou quarta-feira, eu vou continuar no mesmo, falando sobre servir. Como é bom a gente estar assim, com esses temas, porque durante o mês a gente aprende muito. Porque se você fala uma vez só sobre o tema, você quase não aprende nada, né? Mas como é bom a gente poder desenrolar esse tema numa sociedade que nós vivemos hoje tão egoísta. Como é bom falar sobre servir. Amém? Eu vou falar um versículo aqui que aconteceu na multiplicação dos pães. Mas quando Jesus falou aquela palavra, Jesus não estava falando só pela comida. Jesus estava falando sobre servir. Você vai entender. Levanta a mão, por favor, me ajuda nessa pregação. Levanta a mão quem crê que tem um dom. Deus te deu um dom. Tá. Quando Jesus falou essa frase, Jesus não estava pedindo para eles darem comida. Jesus estava dizendo para eles alimentarem as pessoas com o dom que Deus depositou em nós. Servir as pessoas com o dom que Ele nos deu. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. Pode colocar aí, Mateus 14, 16.
Diz assim: e sendo chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é avançada, despede essa multidão que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, respondeu para eles: não quero que eles vá, não é bom que eles vá pelas aldeias. Dê vocês a eles de comer, alimente eles. Quando Jesus fala isso, ele não está falando de pão para essas pessoas, ele estava indo além. Jesus estava dizendo: eu estou depositando algo em vocês, eu dei algo a vocês, e vocês estão aqui com um único propósito: de alimentar a sua geração, de alimentar essas pessoas com aquilo que eu depositei na vida de vocês. Se eu tenho um dom, eu preciso servir as pessoas com esse dom. É isso que Jesus está falando. Nós vivemos numa sociedade hoje, não sei se você já ouviu essa frase, quando você chama alguém para fazer alguma coisa, não sei se você já ouviu, mas deve ter escutado: o que eu ganho com isso? Quem já ouviu isso? Você chega, pá, ela fala: tá, mas e o que eu ganho com isso? Quando ela fala isso, ela não está preocupada em servir, ela está preocupada em ganhar. Essa é a geração que a gente vive, querendo levar vantagem em tudo. Pessoas que estão preocupadas consigo mesmas, pessoas que estão preocupadas com os seus desejos, com as suas vontades, com o seu crescimento, com o seu êxito. Nós vivemos hoje numa sociedade assim, está todo mundo correndo para lá e para cá, para conseguir conquistar, conseguir ter o êxito, talvez para mostrar alguma coisa para alguém que duvidou dele lá atrás, que duvidou dela lá atrás. Pessoas que a todo instante estão querendo se manter, sobreviver. E aí elas não têm tempo, talvez, para parar e olhar uma pessoa que está do lado ferida, chorando ou precisando da ajuda. Nem mesmo família, às vezes dentro da própria casa, não consegue discernir a dor de alguém que amanhã vai para o suicídio e ninguém sabia que ele estava naquele estado. Mas as pessoas sinalizam as dores que elas têm. Mas a gente está tão focado em nós mesmos que a gente não consegue ver mais o próximo. Tem esposas, maridos que estão maus e o cônjuge não consegue ver. Tem pais que não estão bem e os filhos não conseguem ver. Tem filhos que estão maus e os pais não conseguem enxergar. Tem irmãos de igreja que estão perecendo e nós não conseguimos ver. Porque nós estamos dentro de uma geração egoísta, que o importa é que eu esteja bem, o resto que se dane. Quando Jesus vem com essa palavra: ei, eu dei um dom para vocês, dê alimento à multidão, alimente essas pessoas com aquilo que eu já depositei na vida de vocês. Então eu quero pregar hoje sobre o dom que Deus nos deu, mas o dom para servir. Amém? Quem aprende a servir, soluciona os seus problemas. Seja qual for o problema, servir não é algo que você faz para os outros, mas é aquilo que você realiza, é realizar aquilo que você nasceu para fazer. Eu descobri que eu nasci para servir. Quem está entendendo? Fala para o seu irmão: você nasceu para servir. Para de ser uma sanguessuga que só fala me dá, me dá. Para de ser uma pessoa que só diz eu quero, eu quero. E quanto a mim, quanto a mim. Eu já falei isso daqui. Eu nunca vou cobrar a Mariane se ela não me der um abraço, se ela não me der um beijo. Eu nunca vou cobrar isso dela. Ela sabe disso. Até quando ela está nervosa, o que eu faço, amor? Eu chego. Meu bico já é um pouco grande. Falo: vem cá, coração. Peixinho, peixinho, peixinho. Tipo assim, eu não preciso. Eu não sei se ela está bem, eu não sei quais as guerras, lutas, eu não sei. Eu não posso exigir. Agora tem casal que fala assim: passou o dia e você não me disse bom dia. Passou o dia
E você não me falou nada, não me deu um elogio, não me fez nada. É uma cobrança desenfreada. Deus está falando. Você não me deu um oi, eu faço aqui, eu estou aqui, e você não me faz nada. Ou seja, essa pessoa está completamente equivocada do que é um casamento, do que é um relacionamento. Então, se eu quero um bom dia, eu não preciso ficar na espera para que alguém fale isso para mim. Se eu quero um bom dia da minha esposa, eu dou bom dia primeiro. Tudo aquilo que eu quero de alguém, eu preciso aprender a fazer primeiro para ela. Fala isso para quem está ao seu lado. Tudo que você espera de alguém, aprenda a fazer isso primeiro para ela. Se você quer um abraço, junta mesmo, arrocha. Ai, me solta, é igual a lagartixa ali que está sendo espremida. Me solta. Aí você solta. Você não precisa, porque se você ficar esperando que os outros façam, você vai entrar em crise, em confusão. Você vai entrar em cobrança desnecessária. Você está numa vida onde você não aprende a servir. Você só quer que façam para você. E aí você vai ter problemas. Quem está entendendo? A gente nasceu para servir. Jesus falou: dê de comer, alimente as pessoas, dê a ela o que vocês têm. Agora vamos lá, olha que Jesus, acho que dá para ler esse versículo aqui, Mateus 20, versículo, ele encerra com 28, mas eu não quero ler o 28, deixa eu ver. Quer ver? Jesus 28, né? Isso. Acho que é o 20. Não, é isso aí mesmo, só que eu acho que é do 26, né? Deixa eu ver. Jesus porém respondeu. Estou voltando aqui na Bíblia. Ah, tá. Jesus 20, versículo 20. Eu vou ler desde o 20. Pra vocês entenderem. Jesus 20. Oh, Jesus 20. Está aí, gente. É vocês, ovelha, que deixa o pastor assim. Tem ovelha que deixa a gente nesse estado. Estou sendo professor em final de carreira. Ó, deixa eu dizer algo para vocês, bem sério. Voltando aqui. Eu ia falar sobre só Jesus falando, eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir. Eu ia falar só esse versículo. Mas quando eu estava fazendo o esboço, eu li o contexto, e o contexto me chamou a atenção. Porque parece que Jesus revela pelo qual ele veio. Jesus parece, quando ele fala eu vim para servir, parece que Jesus está dizendo assim, o que importa, a ideia de Deus sempre foi essa. A gente ser resposta para alguém, a gente conseguir fazer o outro feliz. Dentro da psicologia, o maior estado de alegria seu não é quando você ganha as coisas, mas é quando você provoca alegria no outro e dá as coisas que ele precisa. Dentro da psicologia é explicado isso, que você só é feliz quando faz alguém feliz. Então eu começo a entender que o evangelho consiste nisso. E que a meta da nossa igreja, o objetivo de ser igreja é isso. Então preste atenção, você vai entender o contexto. Se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem sabe quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Vamos lá. E adorando, fizeram-lhe um pedido. Adorou Jesus e fez um pedido. E disse-lhe Jesus, o que vocês querem? E ela respondeu, ô Jesus, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à sua esquerda. O Senhor vai subir aos céus, vai ter o seu reino. Eu posso fazer um pedido? Coloca o meu filhinho assim, um do lado do Senhor na direita
e um do lado do Senhor na esquerda, lá no seu trono. Ó, pedido top, né? Que pedido bom. E Jesus vai falar assim: Jesus, porém, respondendo, disse: vocês não sabem o que vocês pedem. Podeis vocês beber o cálice que eu estou para beber? Vocês podem ser batizados no batismo que eu vou ser batizado? E eles disseram: sim, a gente aguenta tudo aí que vem pela frente, a gente pode. E disseram eles, e diz-lhes ele, meu Deus, na verdade vocês vão beber o cálice e sereis batizados com o batismo que eu sou batizado. É verdade. Mas daí se assentar à minha direita e à minha esquerda, isso não me pertence entregar a vocês, a dá-los, mas é para aqueles a quem meu Pai tem preparado. E ele vai explicar como é que se assenta no trono para governar. E eu, pasmem, queridos, servir é a chave. Servir os outros é a chave. Olha só. E quando os 12 ouviram isso, se indignaram contra os seus irmãos. Os 12 ouviram isso. Os 10 ouviram isso, que eram 12. Pedro, Tiago e João queriam se assentar lá. Os outros falaram assim: peraí, se ele se assentar, a gente também quer se assentar. Pode passar. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Ou seja, na cultura mundana, vale mais quem tem poder, quem se assenta para mandar. Eles brigam por cargos e brigam por tronos. É assim na cultura gentílica. Mas ele vai dizer: não será assim no meio de quem é meu discípulo. No meu reinado não é quem tem patentes ou cargos, ou quem tem posições, ou quem briga por status. Mas todo aquele que quiser entre vós ser grande vai ter que aprender a servir o outro. Aqui no nosso meio, quem quiser crescer vai ter que aprender a servir. E ele diz: e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, aprenda a servir. Bem como, aí ele revela que é dessa forma, é para esse propósito que Jesus veio. Bem como o Filho do Homem não veio para só pedir e exigir coisas. Não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir. Eita Deus. E dar a sua vida, que esse era o propósito, resgatar toda a humanidade com aquilo que Deus havia depositado nele. Ou seja, Jesus serviu todo mundo com aquilo que Deus havia depositado nele. Quem está entendendo? Agora eu vou liberar umas palavras para que eu sou pentecostal e você vai pegar essa palavra de bênção. Vai ou não vai? Agora tem um momento que eu vou parar de conscientizar você e eu quero liberar, porque essa palavra Deus liberou para mim na hora que eu estava fazendo o esboço. Eu imaginei Jesus andando pelos territórios, e a Bíblia diz que todo lugar que Jesus pisava, Jesus servia as pessoas com aquilo que ele tinha. Quem está entendendo? Então eu até anotei aqui, eu vou falar para você. Quando Jesus chegava num ambiente onde havia dor, logo após que ele chegava, depois que ele servia as pessoas, vinha sobre as pessoas o alívio. Aonde tinha dor, pós Jesus, o alívio reinava naquele lugar. Pega aí, onde havia tristeza, a alegria brotava naquele lugar. Onde havia escassez, a provisão brotava naquele lugar. Aonde havia doenças e enfermidades, a cura reinava naquele lugar. Aonde havia morte, a vida entrava naquele lugar. Por quê? Porque Jesus tinha alguma coisa nele para servir a necessidade de cada pessoa. Quem acredita nisso, aplauda o Rei dos Reis.
Peraí, então não estou pregando aqui para você virar evangélico, eu estou pregando aqui para Jesus entrar na sua história. Porque se Jesus entrar na sua história, Ele pode mudar o histórico da sua vida, Ele pode mudar o destino da sua vida, porque Ele tem dom, Ele tem algo para servir vocês e a mim. Ele pode saciar a nossa fome, Ele pode alimentar a minha vida. Você pode ter chegado aqui totalmente triste, desanimado, com notícias ruins, com situações terríveis. Mas se Jesus entrou na sua vida, Ele é poderoso para dizer assim: ei, o choro só vai durar uma noite, porque a alegria vai vir pela manhã. Ele pode trazer alegria pela manhã. Quantas vezes Ele mudou a sua sorte? Quantas vezes Ele agiu? Você já sabe que Ele fez. E por que Ele não mudaria a situação agora? Não importa o que você perdeu, não importa o que disseram, não importa se alguém não atendeu o seu pedido ou não faz aquilo que você quer. O importante é que Jesus pisa num território, tem algo para alimentar a gente, e nós todos fomos alimentados por aquilo que Deus depositou nele. Amém? E aí, querido, eu tive uma revelação tão grande, não sei se é grande, mas para mim foi grande. João 15, sobre a videira. João 15, só vou ler a primeira parte. Jesus falou assim, resumindo: eu sou uma árvore. Eu sou Marcelo, eu sou a videira. E aí eu comecei a entender. Vou fazer umas perguntas para vocês aqui. Qual é o maior propósito de uma árvore, de uma videira? É dar sombra? Para que ela existe? Para dar fruto. E aí a pergunta crucial: o fruto que a videira ou qualquer árvore dá, é para ela ou para os outros? Você vai entender. Fruto não é simplesmente produzido assim, de uma fabricação. Fruto é algo que é gerado. E as coisas só são geradas porque a árvore é um ser vivo. Existe vida na árvore. Só é gerado coisas aonde existe vida. O que Jesus está dizendo: ei, eu sou a videira e vocês vão ser os meus galhos. O galho só tem uma função nisso: segurar o fruto para alimentar os outros. O galho só tem uma função, pastora Débora: segurar o fruto, para que alguém venha e coma daquele fruto. Como que dizendo: lá no Éden vocês comeram um fruto errado, mas eu sou a videira que vai dar o fruto da vida para cada um daqueles que quiserem comer, beber de mim. Eu sou a videira verdadeira que vim servir todos, porque eu tenho frutos que serão gerados de mim mesmo para alimentar e saciar a fome dessa geração. Se você está aqui nessa noite, existem frutos do nosso Deus para saciar as nossas fomes e a nossa necessidade. Dê grito de glória, aplauda o Senhor, glorifique a Deus. Amém? Tudo que você gera, aprenda isso, tudo que você gera é para suprir a necessidade de alguém, é para alimentar alguém. Você sabia que quando a mãe gera e produz leite, não é para ela mesma? Tudo que você gera não é para você, é para os outros. Amém ou não amém? E aí você começa a entender, o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre tudo, todas as coisas. Mas Jesus fala, o segundo semelhante a esse, semelhante, é amar o próximo. Então qual é o sentido da igreja? Servir pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já falei isso daqui. Você tem o seu filho. Se eu, pastor Adilson, sou compatível com sangue, ele precisa de um transplante de medula, ele precisa de um transplante de rim, e ele vai morrer, e na cidade não tem nada, e eu vou falar assim, ó gente, eu tenho 2 aqui, eu vou doar um rim para o teu filho. Eu fiz algo de bom para o seu filho? Como que você me olha depois disso? Mesmo que você nunca me conhecesse.
Como que você me olha depois disso? Porque eu estou fazendo algo para o seu? Imagina nós como igreja, cuidando das pessoas dessa cidade, que todas elas foi Deus que gerou e colocou nessa terra. São filhos do Deus vivo, filhos de Deus. Nós somos filhos em Cristo. Quando cremos, nos tornamos filhos. Mas todos foram gerados e trazidos por Deus nessa terra. Eles não são filhos porque não creem. Então a gente não tem que ficar cobrando deles serem igual a gente. A missão da igreja não é querer, só vou conversar com você enquanto... Se você não for crente, eu não converso com você. Para com isso, irmão. Porque você não é do meu clã, você não é da minha igreja. Isso é a maior bobagem do mundo. Nós temos que conversar com todas as pessoas que estão lá fora, que estão nas drogas, que estão no mundo perdido. Porque elas foram geradas por Deus, elas não entenderam ainda o plano da salvação. Então a gente não tem que esperar que elas se convertam. A gente só tem que revelar quem é o pai delas. Porque os dias que elas souberem que veio do mesmo pai nosso, o pai não é meu, o pai é nosso. Quando elas entenderem isso, então a meta da igreja é servir. Agora você imagina se a igreja... Eu não sei se... ela está lá. Sempre estou usando a Ana Paula. A igreja foi lá, né? Estendeu a mão para você, não foi? Ajudou. Ela estava... Eu estou falando dela, mas vários aqui foram ajudados. Quando que as pessoas vão enxergar Deus? Quando a igreja orar? Não. Quando a igreja pregar? Não. Quando a igreja servi-las. Quando a igreja falar assim, você não tem o que comer? Toma algo para comer. Quando a igreja não tiver remédio para tomar, a igreja providenciar o remédio para que ela tome. Quando ela não tiver uma cama para dormir, a igreja vai lá e dá uma cama para ela. Ela vai falar assim, Deus existe. Então Deus é revelado quando a gente estende a mão para alguém. Ai. Como eu acabei de falar, por que casamentos estão acabando? Porque entraram no casamento egoísta demais. Só querem que as pessoas lhe dêem atenção, lhe dê carinho. Mas você não entra no casamento para receber carinho. Você não entra no casamento para receber atenção. Você entra para dar tudo isso. Quando você dá algo a alguém, é automático receber de volta. Então você não tem que ficar brigando porque ele não te dá. Você tem que olhar para dentro de si e perguntar, por que é que eu estou sendo igual a ele? Já que eu estou criticando que ele não dá nada, por que eu não dou nada também? Se eu dou carinho, automaticamente eu recebo isso. Amém? Vamos lá, vamos para o encerramento. Ruth capítulo 1, versículo 16. Olha o que Ruth disse. Disse Ruth, ô minha sogra, quem tem sogra aqui, levanta a mão. Uma das maiores bênçãos na sua vida é aprender a cuidar de sogra. Vou repetir. Uma das maiores bênçãos da vida é cuidar e servir a sua sogra. Fala para todas as pessoas que estão do seu lado aí. Aprenda a servir a sua sogra. Pastor, você está falando isso porque você não tem sogra. E verdade, eu não conheci minha sogra. Ela faleceu antes de eu casar com a Mariane. Mas daí Deus me deu Joel, que vale pelos dois. Tá lá o Joel lá. O Juninho sabe como que é o Chaves, né? Mas eu amo meu sogro e ele me ama. Olha só o que Ruth falou para a sogra dela. Queridos, vou resumir. A Noemi perdeu os 2 filhos. Essa sogra perdeu os 2 filhos. Naquela época, ficou com 2 noras e ela não tinha mais filhos. Se tivesse um outro filho, esse filho assumiria as noras. Mas ela não tinha mais. Então a Ruth só tinha que chamar as noras
e despedir delas e falar assim: ó, vocês são livres para ir embora. Eu não tenho como sustentá-lo. Vocês são jovens, vocês têm como arrumar outro marido. E como ela já tinha um marido, não era qualquer homem que queria casar com pessoas que não eram virgem. Então era muito difícil também para aquelas mulheres. Então elas tinham que se virar. Orfa, que é a irmã de Ruth, falou assim: Noemi, minha sogra, estou indo embora. Eu vou caçar rumo. Eu vou para onde eu tenho que ir. Então tanto Ruth como Orfa teve liberdade para ir embora, direito de escolher ir embora e deixar a sogra. Mas olha o que a Ruth falou para a sogra dela: não insista para que eu te abandone e te deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu junto. Aonde quer que você vá dormir ou pousar, ali também eu vou dormir. O teu povo, a partir de agora, será o meu povo. E mais, e aqui que é difícil: o seu Deus será o meu Deus também. Meu Deus do céu, que nora de Deus. Resumindo, Ruth teve a oportunidade, teve direito de escolha para buscar a felicidade dela. Mas Ruth decidiu servir uma sogra, abriu mão da sua felicidade para tornar a vida de alguém melhor. Gente, você não está entendendo. Ela podia vazar, mas ela falou assim: eu vou cuidar de você, eu vou ficar com você. Abriu mão de uma felicidade. Será que você consegue fazer isso? Abrir mão da sua felicidade para pensar em alguém? Geralmente a mãe faz isso com filhos. Geralmente a mãe faz isso com o filho, mas eu não vi nunca ninguém fazer isso com sogra. Quem aqui ama a sua sogra? Levanta a mão. Não, amém, só um. Você levantou a mão, mas não disse amém. Vamos perguntar de novo para dar uma chance? Talvez a sogra está aí perto. Quem aqui ama a sua sogra? E quando ela abre mão da felicidade para suprir e fazer a sogra feliz, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não resiste um coração voluntário. Eu vou repetir: tem recompensa para quem serve. Existe, vai lá Marcelo, existe recompensa para quem serve. Aí sabe o que aconteceu? Ruth volta para Belém, Ruth volta para a terra da Noemi, seguindo Noemi, agora adorando Deus de Noemi. Eu nem vou falar que Ruth entrou na genealogia de Jesus Cristo, porque Boaz, com qual ela vai se casar, é bisavô de Davi, e Jesus vem da raiz de Davi. Deixa eu te dizer uma coisa: quando ela volta para Belém, os fazendeiros, ela abriu mão da felicidade para cuidar da sogra. Quando ela volta para Belém, os fazendeiros, o seguinte: tinha a colheita e as espigas que se perdiam pelo caminho, era proibido os fazendeiros ir lá e pegar. Era uma forma dele ajudar as pessoas necessitadas que não tinham, que eram viúvas, justamente. Então, todas as viúvas, todas as pessoas tinham o direito de entrar num campo de colheita, pós-colheita, e pegar o resto das espigas, das coisas, para poder comer. Quem está entendendo, diga amém. E numa dessas, o fazendeiro Boaz, bonitão igual eu, foi para ver o seu campo e viu quem catar. Quem estava catando para a sogra? Todo mundo, vocês entenderam? Quem estava catando para a sogra? Ruth abriu mão da felicidade para servir, e além de servir, foi lá catar, porque a sogra era de idade, ela não podia. Deixa eu dizer uma coisa: quando você pega essa, se você não pegar, como diz o Jefferson, né? Pega essa. Ruth estava catando milho, a espiga que para muitos era humilhação, mas mal ela sabia que ela estava catando os milhos que seriam dela futuramente, e a terra que ela estava pisando, a lavoura,
seria dela futuramente. Espera aí, no lugar da tua humilhação, Deus vai se manifestar com milagres, com honra. Deus vai trazer herança para você. Só quem acredita nisso, aplauda o Rei dos Reis. Quando você decidir servir, olha, a pastora está selando a palavra como oferta. Isso é tremendo, gente. Quando a gente foi lá, né? Eles, quando tem uma palavra que toca, lá na igreja que ele foi no Rio de Janeiro, eles levantam e trazem uma oferta, que essa palavra eu tomo posse e eu selo. É deles. E a pastora pegou o manto aí. Então, se um dia vocês sentir que a palavra falou com vocês e quer selar isso, fica à vontade, tá? É espontâneo. Quem está entendendo? Porque eu vou repetir. Ela abriu mão da felicidade para servir e começou a pisar numa terra que futuramente seria dela, sem ela saber. Sabe por quê? Porque Deus não resiste a um coração voluntário. Se Jesus veio para servir e olha alguém que aprendeu a servir e fazer alguém feliz, Deus pode trazer honra ao invés de vergonha. Deus pode mudar a sorte de qualquer um quando encontra um coração voluntário. Sabe quando que os nossos problemas vão acabar? Quando a gente começar a olhar para o próximo. Isso vai alegrar o coração de Deus. Porque Deus não pode se manifestar aqui, Ele não quer isso. Cristo em nós é a esperança da glória. Quando Deus habita no ser humano, o ser humano tem que fazer. Tive fome e não me deste comer. Tive sede e não me deste beber. Estava preso e você não foi me visitar. Enfim, por isso que você está indo para o inferno. Porque você deixou de fazer um desses pequeninos. Porque quando você fizer um desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Quem está entendendo? Então Ruth está pisando numa terra que era dela, sem ela saber. O Boaz se encantou por Ruth. Fala para uma menina solteira aí, se você aprender a servir, Deus tem um fazendeiro para você. Oh papai, aonde pastor que está faltando gente aí na salinha? Está faltando gente aonde, pastor? Calma, gente. Ah, você quer casar com um homem rico? Não, nos dias de hoje, sendo homem já é de Deus. Está tão feia a coisa. Se é homem, se é macho, é de Deus. Vamos lá. Sabe o que significa Boaz? O nome Boaz: rapidez e força. O que Deus está dizendo aqui? Rapidez. Eu tenho o poder de acelerar o processo. Aquilo que poderia acontecer em 10 anos pode acontecer em 1 ano. Então pega essa palavra. Se você aprender a servir pessoas, abrir mão de algo que você gosta para fazer alguém feliz, Deus pode realizar coisas inesperadas rapidamente. Coisas que demorariam tempo, Deus pode fazer ainda em 2023. Quem acredita nisso, aplauda o Rei dos Reis. Aprenda a servir. Cadê a Gisele? A Gisele está ali, que veio lá de Barretos. Levanta a mão. Na hora que eu cheguei na porta, eu falei: Gisele, eu estou sentindo que você quer servir na igreja. Ela falou: pastor, pelo amor de Deus, Deus já, né? Eu quero servir em qualquer coisa. Me coloque em qualquer coisa. Eu estou vendo no olhar de vocês que vocês querem fazer alguma coisa para o reino. Servir, atender pessoas, ajudar pessoas. Essa igreja aqui vai ser conhecida como a igreja que ama e serve. Nós não estamos aqui para acusar o pecado de ninguém, para dizer que nós somos melhores que quem não vem na igreja. Muito pelo contrário, eu era pior do que as pessoas que viviam lá fora. E se Jesus me deu uma chance, vai dar chance para essas pessoas também. O mesmo Jesus que me encontrou vai encontrar essas pessoas também. Nós só temos que servir pessoas por um propósito. Quem está entendendo? Meu Deus do céu. Mateus. Sua vida só terá sentido quando você parar para servir alguém e tornar a vida de alguém mais fácil.
Mateus 6,9 diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos... O que tem a ver isso, gente? Nada a ver. Marcos 6,9. Vê se é Marcos 6,9. Não sei. Não. Acho que eu viajei aqui. Mateus 6,13. Vamos ver. Acho que eu viajei, gente. Não é possível. Hoje, não. Eu estou falando da multiplicação dos pães. É João 6. Desculpa, eu anotei errado aqui. João 6 é a multiplicação dos pães. Vai lá, João 6,9. Marcelo, desculpa. João 6,9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2. O que o rapaz tinha? Ele tinha que servir alguém. Tinha uma multidão de quase 15 mil pessoas ou mais para ser alimentada. E Jesus precisava de algo. Eu ouvi uma mensagem do Júnior hoje, né? Deus vai usar o que você tem. Que mensagem forte. Até mandei algo para ele. Deus não vai usar o que está te faltando. Pega essa palavra que o Júnior falou. Deus vai usar o que você tem. E tinha ali 5 pães e 2 peixes. E o rapaz entregou aqueles para servir uma multidão. Foi o que eu li no começo, Jesus falando assim: alimente as pessoas com aquilo que você tem. Você tem o dom da oratória, você tem o dom do aconselhamento, de fazer as pessoas se reconciliarem. Usa esse dom então. Usa tudo que você tem para facilitar a vida das pessoas. Você tem o dom para tocar, chega no hospital, cante uma canção para eles lá. Quem está entendendo? O que você sabe fazer? Qual é o seu dom? Não fica num cantinho se vitimizando como se ninguém ligasse para você. Alimente as pessoas com aquilo que Deus te deu. Dê a elas de comer. Queridos, eu atendo pessoas o tempo todo. Eu tenho dom para ensinar, para instruir. Minha esposa sabe disso. A gente passeia o tempo todo atendendo gente da igreja, fora da igreja, pedindo conselhos. E eu tenho esse dom. Eu não tenho dom de cura, eu não tenho dom de nada. Eu só tenho um dom para amar e aconselhar, instruir. E é isso que eu faço. É o que Deus me deu. Alimente a multidão com aquilo que Deus te deu. Mateus capítulo 6, versículo 13. João 6, 13. Que eu tiro os olhos do esboço. João 6, 13. Depois que o rapazinho entregou os 5 pães e 2 peixinhos, no final recolheram, pois, e encheram 12 cestos. Quantos cestos? 12 cestos. Daqueles 5 pães de cevada que sobravam aos que haviam comido. Então ele alimentou e sobrou 12 cestos. Mas esse 12 não é um número qualquer. Esses 12 cestos, depois que recolheram, foi para onde? Foi para onde? Voltou para o menino, porque era dele. Ele deu, sobrou, e Jesus falou: entrega para o menino de volta. Mas esses 12 não é um número comum, Lu. Esses 12 fala de um ano inteiro, 12 meses. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quando eu aprender a servir pessoas com aquilo que eu tenho, a provisão do ano inteiro já está garantida para a minha vida. Deus se responsabiliza em suprir a minha vida, porque eu não me preocupo mais com ela, eu me preocupo com a vida das pessoas. Quem acredita nisso, aplauda o Rei dos Reis. É Deus purinho na terra, gente. Pastor, mas como que eu vou alimentar se eu estou sujo, cheio de pecados, fiz tanta gente sofrer com os meus erros? Pastor, eu não estou em condição, a minha vida não está legal. Deixa eu ler um versículo para te acalmar. 2 Coríntios 4, 7, Marcelo, eu vou encerrar. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro? O Espírito Santo foi depositado em nós que somos barro. Nós temos este tesouro dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo que está em nós pode realizar todas as coisas na vida de alguém.
Se nós temos o Espírito Santo, devemos ser testemunha dele, testificar dele, falar dele e agir como ele age. Quem está entendendo? Para encerrar, Atos 3:1. E Pedro subiu ao templo, junto ao templo, na hora da oração. Pedro e João, pode ir passando. Estava ali um paralítico desde o ventre da sua mãe. Todos os dias colocavam na porta do templo Formosa para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que ia entrando também, pediu para que desse uma esmola. E Pedro e João, colocando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou, o paralítico olhou para ele, esperando receber uma esmola. E Pedro disse, e aqui é o que nós temos, tá? O dom que nós temos: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu carrego, o que eu tenho, isso eu te dou. Vocês carregam dons, vocês carregam o Espírito Santo. Nós não somos milionários, não temos ouro, não temos prata, não temos dinheiro sobrando, mas nós temos o que o mundo precisa. Jesus Cristo está em nós, o Espírito de Deus está em nós. Aí ele falou: levanta e anda. Olha o versículo seguinte: e tomando Pedro pela mão, estender a mão é servir. Quando você dá o que tem através do servir, através do estender a mão, sabe o que vai acontecer? Logo os seus pés e artelhos se firmaram. Pode passar. Logo se firmaram, e ele saltando pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo para adorar a Deus, saltando e louvando a Deus. O que eu estou querendo dizer? Quando você fizer isso, servir as pessoas, você tem algo que vai tirar essa geração da paralisia, que não deixa eles se moverem e nem chegarem e se aproximarem de Deus. As pessoas irão se firmar, as pessoas irão saltar, entrar no campo da adoração que é o templo. Quando nós, igreja, aprendermos a servir pessoas, a mostrar que Deus está em nossas atitudes, se levante, tenha coragem para servir pessoas. Chegou o tempo de eu e você, dessa igreja, parar de pensar em si mesmo e começar a amar essa cidade, essa nação, e invadir esse lugar, aprendendo a servir. Quem crê, fique de pé, aplauda o Senhor.